Boa noite. O TV Repórter mostra hoje a exploração do carvão. Os depósitos de carvão fóssil do Brasil estão concentrados na região sul, sendo que mais de 80% das reservas estão aqui no estado gaúcho. Com a diversificação das fontes de geração de energia, o minério passa por um processo de valorização. O repórter Newton Schiller nos conta como tudo começou. 300 milhões de anos atrás, a Terra sofria mudanças provocadas por vulcões, terremotos e furacões. A atmosfera era rica em gás carbônico, o que propiciava o desenvolvimento de árvores gigantes e todo tipo de vegetação. As sucessivas formações de florestas e os afundamentos de solos resultaram na formação de camadas de carvão na crosta terrestre, algumas profundas, outras superficiais. Há registros de que o minério tenha sido descoberto na Idade da Pedra Lascada. Mais tarde, foi utilizado pelos romanos e os chineses. No século XV, a Inglaterra domina a tecnologia do carvão e dá início à Revolução Industrial. Mais tarde, o minério serve de combustível para as duas grandes guerras e modifica a economia global. No Brasil, a exploração de carvão começa em 1856 por duas mineradoras estrangeiras, uma inglesa e outra alemã. A prospecção iniciou no município de Arroio dos Ratos, a 60 quilômetros de Porto Alegre. A tecnologia de mineração é introduzida pelo engenheiro inglês James Johnson, que traz equipamentos, ferramentas e mineiros experientes da Europa. A mineração é subterrânea. As minas têm mais de 50 metros de profundidade. Os trabalhadores são introduzidos nas galerias por meio de gaiolas estreitas, semelhantes a um elevador. A jornada era de 8 horas por dia e as condições de trabalho precárias. Eram críticas, era terrível, né? Quem descia não sabia se voltava. Filha de um experiente mineiro alemão, Dona Gertrudes conta que o pai dela chegou a propor a criação de regras e treinamento aos mineiros. Mas, segundo ela, o capataz da mina não aceitou e despediu o alemão que queria poupar vidas e melhorar a produtividade. Naquela época morria muita gente porque explodia, eles detonavam debaixo da mina pólvora e o pessoal ficava ali e caía por cima deles e matava assim em quantidade. E nós não tínhamos hospital, não tínhamos nada aqui. Então a nossa viagem para Porto Alegre era muito longa, era o dia inteirinho. Heitor, de 77 anos, e Antônio, de 73, são dois dos mineiros que trabalharam nas antigas minas da região, tempo em que a mineração era manual. Começaram ainda crianças. Heitor tinha 15 anos e Antônio 13. A mão de obra infantil era comum nas minas. Antônio conta que quando começou a trabalhar, recebia metade do salário de um adulto. Era 7 cruzeiros. Na época, eu ganhava a metade, porque na época era 15,60 por dia, né, que ganhava. Então o senhor, como era criança, ganhava metade? Eu ganhava metade. Antônio sempre trabalhou na superfície, primeiro peneirando o carvão, depois na oficina de caldeiraria. Diz que se aposentou surdo. Eu sou surdo, mas por causa que eu trabalhei muito com marreta, a pancada, né? Então... Ficou surdo? Fiquei surdo, porque não usava nada. De um ouvido só? Hoje, de um ouvido, do dos direito? Dos dois. Heitor atuava nas galerias subterrâneas. Foi toucador, mineiro que empurrava a vagonete lotada de carvão e também encarregado. Ele diz que sofreu vários acidentes, conseguiu escapar da morte num desabamento. Eu estava encostado num plumo, a gente diz plumo, que é aquele que está carregando ali. Eu me encostei ali e disse para o tocador, tira o carvãozinho dali, que eu quero botar uma madeirinha para tirar, porque essa coberta não está boa. E ele foi a garotinha, ele estava enchendo o carro. E aí eu olhei para cima e eu me sentei, com os pés no trilho, sentado, encostado num plumo. E disse para ele, cuida que vem essa pedra de cima, se escapa. Ele se atirou para lá e a pedra caiu. E pegou em cima do carro, não me matou e não me quebrou, porque ela pegou em cima do carro e em cima do meu joelho. E nesse tempo eu jogava a bola, eu digo, nunca mais vou jogar bola. Quebrei minhas pernas. Mas não, tive sorte, Deus me ajudou, só sangrou bastante. Me tiraram dali, nesse tempo era fazia do doutor Zereiro, do segundo me trouxe. E a primeira coisa que ele fez foi me cravar a agulha nos pés,
Diz, não, Heitor, tu não tá quebrado. Não tá sentindo assim. Ele gravava o ruído e eu gritava. Então, graças a Deus, me salvei. Em 1953, cessa a mineração de carvão em Arroio dos Ratos. Boa parte da população perde o emprego e o município empobrece. As minas e os prédios onde funcionavam as usinas são abandonados e depredados. Eu sinto o abandono que fizeram das minas. Isso eu sinto. Isso aqui, ó, era para ser bem cuidado, pintadinho, arrumadinho. Isso é uma relíquia, um sinal ativo da mina. O que foi a mina? Ali eu posso viu o que tem de sujeira aquilo ali? O abandono não era só com os prédios das usinas. As áreas mineradas também tinham o mesmo destino. Na época não havia leis ambientais que regulassem a atividade. A produção do carvão emitia gases poluentes que provocavam problemas de saúde nos trabalhadores e impactos ambientais. Entre eles, a produção de cinzas e a chuva ácida. A chuva ácida ela traz uma série de inconvenientes para plantações, né? Pode criar, em decorrência, alguns problemas de doença associados, né? Mas principalmente a repercussão do ingresso dessas substâncias mais tóxicas no solo, promovendo a decomposição de alguns materiais importantes, de nutrientes do solo e assim por diante. As cinzas também, a disposição delas de forma inadequada, né, em função de alguns contaminantes que podiam ter nessas cinzas, poderia provocar uma contaminação no lençol freático, nas águas superficiais e assim por diante. A poluição mobilizou o movimento ambientalista que passou a protestar contra a atividade. Na Europa houve assim, uma redução muito significativa em termos de mineração de carvão. No país, a atividade começa a ser regulada somente na década de 80, quando são criadas as primeiras leis ambientais. E a partir disso, as empresas do Rio Grande do Sul foram se adaptando bastante bem e têm cumprido à risca, né, os planos, os estudos de impacto ambiental que eles apresentam. No início da década de 70, a produção cai em 70% devido ao apogeu do petróleo. Houve uma valorização muito grande do petróleo, ou melhor, um uso muito grande do petróleo em função do preço que era praticado naquela ocasião, né, preços muito baixos, que fez com que o uso do carvão, que basicamente é um uso termoelétrico, né, geração de energia, começasse a reduzir bastante. Mesmo com a produção de petróleo em larga escala, a mineração de carvão nunca parou no Rio Grande do Sul. Apenas trocava de lugar quando a prospecção esgotava. Novas tecnologias foram desenvolvidas e as condições de trabalho melhoraram. Todas as minas a carvão elas são operadas hoje a céu aberto, em equipamentos de grande porte, onde os mineiros, que na verdade hoje não podemos chamar mais de mineiros, mas são operadores, né, trabalham no seu interior com ar-condicionado, com ergonomia, né, tentando buscar as melhores condições de trabalho. Então isso fez com que a produtividade crescesse, os custos também ao longo do tempo foram sendo reduzidos e o aproveitamento das reservas também se desse de uma forma quase que integral. A Copelm, empresa nacional de capital privado que sucedeu as mineradoras estrangeiras da região, continua atuando em 6 municípios gaúchos, a maioria na área metropolitana de Porto Alegre. Gera 650 empregos e mais de 2.000 indiretos. A produção é de 2,5 milhões de toneladas de carvão ano. O carvão é retirado da jazida com capacidade para queimar a 3.200 calorias, mas é beneficiado e sai da empresa com um poder calorífero de 4.200. O processo de enriquecimento aumenta a produção de cinzas e reduz o teor de enxofre em menos de 1%. Isso permite que a Copelm atenda desde o mercado termoelétrico até outras indústrias, como a petroquímica, cimento, papel e celulose. A empresa começou a regenerar áreas degradadas antes de surgir a legislação ambiental brasileira. Hoje, dos 1.100 hectares explorados, 800 foram recuperados. O restante está em fase de mineração. De lá para cá, ela
desenvolveu uma série de trabalhos, de tecnologias que permitem fazer com que aquelas áreas que foram mineradas, de onde já saiu o carvão, elas possam ser reabilitadas e serem empregadas após isso para alguma atividade no futuro. Agora, com a diversificação da matriz energética brasileira, o carvão volta ao palco. Com uma participação de apenas 1,6% entre as fontes de geração de energia no país, o minério ganha status de ouro negro e desperta novos olhares, tanto na esfera de governos quanto da iniciativa privada. O homem ainda vai necessitar de combustíveis fósseis por muitos anos e o carvão é um dos recursos disponíveis, né, em maior quantidade e que já tem uma tecnologia dominada para a sua extração e utilização.